1 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 14 a 16. Diz a palavra do Senhor: Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E esse texto veio à minha mente e ao meu coração por um significado muito tranquilo, muito simples, mas muito preocupante. Nós vivemos um tempo, um momento de profundas transformações em tudo que diz respeito aos aspectos da nossa vida. E se existe algo que mudou, é a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus e como ela se dá. E cada vez mais também, pressionados por isolamento, nós pensamos na fé e na expressão de fé como uma coisa individual, e realmente ela precisa ser. Mas corre o risco da gente só vê-la como algo individual e individualista. Que a expressão da minha fé é vivida por mim mesmo, e não tem mentira nisso, é verdade. Mas eu preciso tomar cuidado, porque, num certo sentido, a igreja do Senhor Jesus, ela vem sendo relegada a um segundo e a um terceiro plano. Para que igreja? E a gente tem um exército de pessoas que, sinceramente, eu creio na sinceridade do coração, que chegam à conclusão de que não precisam de igreja, não precisam de estar na igreja. E eu não quero aqui nessa noite fazer campanha de igreja, mas eu expresso para vocês muito do momento que eu estou vivendo, em questionando muitas coisas no sentido de que o nosso tempo mudou e a gente precisa refletir sobre a nossa caminhada, primeiro como igreja local, mas também como servos do Senhor, porque eu acredito que você está aqui porque você tem fé, porque você veio buscar alguma coisa que tenha significado para a sua vida. E meu grande temor hoje em dia é a gente se perder na forma, a gente se perder no tempo, a gente perpetuar coisas que a gente faz porque sempre fez, sem buscar significado e sem aceitar refletir sobre elas. E qualquer crítica à forma de eu fazer o que quer que seja, isso pode me desestabilizar e até levar a uma agressão. Eu vejo muito discurso sobre igreja em que as pessoas atacam uns aos outros sem até admitir isso que estão fazendo. Como se eu tivesse a verdade, a minha maneira de ser, a igreja de Botafogo fosse a igreja, a única igreja, a melhor igreja, e assim eu me porto com a vaidade sobre todos os demais. Por outro lado, nós hoje vivemos um supermercado. Um supermercado, ou melhor do que um supermercado, um shopping de oferecimentos religiosos e de produtos e de consumo que incentivam cada vez mais uma fé que ela é só individual e ela não é coletiva, que ela não pensa na comunhão, mas no suprimento, muitas vezes, de carências emocionais, de carências supostamente espirituais, mas que elas são absolutamente fugazes. Elas se dão por satisfeitas na medida em que eu recebo uma injeção de ânimo supostamente espiritual, e aí eu me tranquilizo. Ou eu estou em busca de experiências emocionais, porque essa minha vidinha, ela tem se tornado insuportável. Veja bem, há uma grande gritaria e confusão em torno da igreja hoje em dia, no que tange a sua relevância, no que tange a saber se realmente funciona, se é preciso. Eu posso desenvolver a minha fé sem necessariamente estar ou pertencer a uma igreja. Inclusive, há muitas igrejas hoje que nem têm esse sentimento de pertença e nem querem ter. Elas querem ter frequentadores, mas não gente que se sinta membro, não é de uma igreja, mas do corpo de Cristo. Talvez você que está participando com a gente virtualmente
Me perdoem pela tosse, estou no final de um processo gripal, mas vamos lá. Provavelmente você está participando da internet e tem lidado assim com a sua vida espiritual, fica nesse momento aqui com a igreja até o momento que você sinta agradável e você troca de canal no momento que você já se sente suprido ou não por aquilo que veio buscar. Mas o que é uma verdadeira igreja? O que é uma verdadeira igreja? Essa é a questão. E eu creio que essa resposta você precisa ter para o seu crescimento espiritual. E você vê aqui Paulo, ele não está falando para uma igreja. Paulo viveu inúmeras experiências, ele está aqui falando para um filho na fé, alguém que também abraçou o ministério como ele. E ele está falando para Timóteo que depois de passar por igrejas, de plantar por igrejas, um dos grandes problemas que ele enfrentou é aquilo que hoje nós classificamos como heresia. Mas, na verdade, a gente pode chamar isso de uma distorção do correto entendimento do que a palavra traz. E eu e você somos potencialmente poços de heresias. A gente, na nossa maneira de ser, de pensar, de viver, nós distorcemos a palavra de Deus, muitas vezes conscientemente, mas outras vezes de forma inconsciente, lidando com os costumes e com a cultura como nós fazemos. E veja só, e Paulo está preocupado e dizendo para Timóteo, olha, cuidado com a estrutura da igreja. Cuidado com uma estrutura que ela é tão sólida que ela não se permite pensar. Cuidado para você não hierarquizar a igreja, Timóteo, de uma forma em que as pessoas só se veem nos degraus da religião e umas delas se julgam até superiores a outras. Ah, Timóteo, cuidado. Cuidado, porque você precisa sempre refletir, e a palavra aqui é sobre a ortodoxia doutrinária. Bonita essa palavra, mas traduzindo para a nossa linguagem, cuidado para não você perceber se você está realmente de conformidade com o que Deus fala, com o que Jesus nos diz, ou se você está vivendo uma fé acostumada, uma fé que é subproduto da cultura em que você está inserido ou inserida. Se realmente é fruto de um conhecimento de Deus e da sua palavra. E aí, Paulo continua a dizer e a falar sobre essa ortodoxia, no momento em que o grande escopo doutrinário da fé cristã já tinha se estabelecido. Mas, por outro lado, Paulo faz questão de dizer para Timóteo, Timóteo, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. E a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Você leu isso aí. E aí eu fiquei pensando no que passava pela mente e coração de Paulo, por exemplo, ele pensando na igreja de Roma, e ele escreveu para aquela igreja. A realidade que aquela igreja vivia, uma igreja que vivia uma liberdade cristã que transcendia o proposto por Deus. Uma igreja que tinha orgulho do cristão forte e condenava o fraco na fé. Uma igreja que tinha ali dentro gente que, apesar de estar em Roma, queriam manter uma fé que era judaizante, se manter apegado e preso à antiga lei, sem perceber a liberdade que Jesus trouxe. Eu fiquei pensando que talvez Paulo, ao dizer para Timóteo, ele se lembrava da igreja de Corinto, uma igreja dividida, uma igreja que abraçou a cultura de sua época e foi conhecida como uma igreja libertina, que não havia diferença entre ser cristão e não ser. Talvez Paulo se lembrasse da igreja dos Gálatas, ou na Galácia, uma igreja que começou a ter seus próprios mestres, que com o futuro foram traduzidos em falsos, que tinham a sua própria verdade, geravam seguidores, e as pessoas procuravam, como procuram ainda hoje, ouvir a homens, e não checar com a palavra de Deus o que se está dizendo. Talvez Paulo se lembrasse dos Efésios, lá em Éfeso, que brigavam contra a unidade de Cristo. E talvez esse seja o grande tema no nosso tempo.
quando nós vemos a igreja do Senhor Jesus completamente dividida, subdividida, discordando, brigando entre si, como se vivêssemos um mercado, e claro que é tudo por amor a Jesus. E acho que muitas vezes nós pecamos, não por evangelizar, não é disso que nós estamos falando, mas porque queremos buscar seguidores e termos sucesso pessoal. E esse é um grande problema para nós que lideramos a igreja do Senhor. Eu quero que você se sinta incomodado com a sua relação com a igreja. E se você for para a igreja do Apocalipse, você tem ali 7 igrejas sendo citadas, e cada uma vivendo o seu problema, a sua distorção, ou as lutas que vivem. Uma igreja que é pequena e não tem força por ser pequena, uma outra igreja que é arrogante e abandonou o primeiro amor porque se achou suficiente, e por aí vai. Só que isso não fez parte do primeiro tempo. Essa é a grande luta da igreja ao longo da história. No segundo século, isso já se torna um grande problema que chegou-se mesmo a se refletir o que é igreja. Qual é o conceito de igreja? E aí se chegou à grande síntese, que a igreja é a comunhão dos santos. É comunhão dos santos. E a gente precisa resgatar isso, porque mesmo chegando a essa conclusão, a igreja foi se afastando e chegamos até a reforma. Eu não pretendo ser exaustivo na análise histórica, mas se você tiver esse documento, esse cuidado, você vai perceber que ao longo da história da igreja, a tensão é sempre a mesma, de nós nos desvirtuarmos daquilo que Jesus fez ao constituir, ao nos unir como um só corpo e nos fazer igreja. Por quê? E Paulo tem essa preocupação ao falar para Timóteo: Timóteo, você precisa saber como proceder na casa de Deus. Você precisa conhecer o significado de ser igreja, porque senão nós tornamos num clube e que estamos em busca de novos sócios. É só pagar a joia dominicalmente e nós estamos satisfeitos. Isso não é igreja, isso não é ser igreja. Talvez a gente possa se ver como igreja, como os melhores, como aqueles que são santos, e por isso nós temos que nos afastar do mundo, ler do engano. Isso não é igreja. Eu posso citar inúmeros exemplos do que a igreja experimentou ao longo da história. E aí, irmãos, a gente precisa refletir, e é o convite de Paulo a Timóteo e a nós: como proceder na casa de Deus. E eu quero hoje, não vou esgotar esse tema, eu só quero começar. E para começar, eu quero falar para vocês de fundamentos. Porque sem fundamentos, você constrói qualquer coisa. Sem fundamentos, sem saber qual é a sua base, você se deixa levar pelas questões do tempo, se deixa levar muitas vezes pela sua busca desenfreada de prazer, se deixa levar pelo melhor convencimento, e aí tem a ver com a capacidade de homem, e não de uma reflexão sua com Deus sobre a fé que Ele mesmo imputou em você. E as bases, a primeira delas, que é inegável e que Paulo resgata falando a Timóteo, provavelmente olhando para todas as igrejas que ele teve a oportunidade de plantar ou de passar por elas, é que nós precisamos saber que a igreja só tem um fundamento. Um fundamento. E esse fundamento é e precisa ser Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Numa linguagem humana, Ele é o dono da igreja. E nesse sentido, nós precisamos lembrar que toda a estrutura, ela precisa estar subordinada a Jesus. Aí, quando eu pego e quero levar a minha vida longe da estrutura subordinada a Jesus, na verdade eu estou fugindo do meu fundamento para a fé, que é Ele, o Senhor e o Salvador. Leonardo Boff,
escreveu dizendo que a igreja passa por uma grande prova, que é a prova da igreja instituição, porque ela perde o sentido de ser corpo de Cristo e quer se ver muito mais como uma instituição. E ele, citando a história, ele diz que até Constantino, a igreja não viveu essa tensão. Primeiro, por ser uma igreja perseguida. Segundo, por ser uma igreja que era o juntar, o ajuntar de pessoas que tinham a mesma fé. Que eram as pessoas se unirem para quê? Para poder viver o Evangelho, mas também propagar as verdades e as mudanças que o Evangelho propicia. E nesse sentido, depois de Constantino, diz Boff, a igreja se livrou da perseguição, mas ela foi tomada por uma grande tentação. A tentação do status quo, de ser a mais, de ser a melhor, de deter o poder, de ser a formadora de opinião, de convencer reis e poderosos da terra, até se tornar numa grande potência, e a história você conhece. Essa é uma grande tentação, e Boff cita muito bem na tentação que hoje continuamos a passar, de sermos uma igreja que é uma instituição, e nos esquecemos e perdermos o verdadeiro sentido de que precisamos estar unidos e sob o senhorio de Jesus. É curioso que eu vi uma estatística que no começo do século XX haviam ao redor do mundo mais de 1.900 denominações. 1.900. Hoje a estimativa é que passam de 30 mil denominações, que você pode chamar do que você quiser chamar, mas que cada um procura viver a sua verdade. A sua verdade. E eu creio que mais do que nunca nós precisamos recuperar o sentido de igreja, nos submetendo ao senhorio de Jesus. As igrejas no Novo Testamento, saiba você, não tinham uniformidade de culto, nem de estruturas. Nem sequer tinha uma teologia que fosse uniforme. Não se escandaliza com isso que eu estou dizendo, não. É claro que a gente lida com características que são nossas, mas cuidado para você não estar tornando como lei, como fundamento, aquilo que é transitório. Aquilo que pode ser e precisa ser apenas a conformação do que somos como um corpo de Cristo. Porque o nosso fundamento não pode estar nas coisas. Não pode estar na nossa capacidade político-eclesiástica. Não deve estar pura e simplesmente no meu gosto pessoal, mas sabendo que se o meu fundamento é Cristo e Ele é o cabeça da igreja, eu preciso me submeter ao corpo de Cristo. E assim ser discipulado, e assim aprender, e assim ter a oportunidade de trazer a minha contribuição. Eu creio firmemente que cada pessoa que Deus traz para uma igreja específica é porque Ele tem um projeto de abençoar aquela pessoa na igreja e de que aquela pessoa possa abençoar outras pessoas. Irmãos, esse consumismo religioso e espiritual do nosso tempo, em que só eu preciso, só eu quero receber, eu vim para receber, essa coisa mata a igreja do Senhor. E eu confesso para vocês que hoje é o grande problema de nós não vermos seguidores de Jesus, mas consumidores cristãos, que estão muito mais preocupados em receber uma migalha aqui, outra migalha aqui, ali, participar de um evento, ver alguma coisa nova, e vão pulando de galho em galho até o ponto que não encontram nem percebem significado no que estão fazendo, porque realmente não tem. Porque o fundamento não está em Jesus. E aí você há de lembrar e de convir que o que eu estou dizendo é da sua responsabilidade na sua relação de fé, em que você perceba Jesus, e se não o percebe, assume e admita isso, porque o Senhor fala
ao coração daquele que tem dúvida. O Senhor fala ao coração daquele que não está percebendo o caminho. O Senhor ministra na mente e no coração daqueles que admitem que não conseguem, ou quem sabe, que já foram longe demais. Mas o fundamento precisa ser o Senhor Jesus. Paulo continua a falar para Timóteo como proceder na casa de Deus. E aí, ele nos diz uma coisa que eu preciso pedir muita clareza a Deus para compartilhar com você. Porque Paulo diz que a igreja é o sustentáculo da verdade diante dos homens. Observe que Paulo não fala de alicerce, porque este é Cristo, o fundamento, como já lhe falei. Mas, ao falar que a igreja é coluna e baluarte, ele está dizendo que a igreja provê suporte para. A igreja precisa ser o referencial de, e através do seu ministério da verdade, ela é preservada e difundida. E nesse sentido, não se choque não. Uma igreja não detém a verdade, ela sustenta a verdade. E aqui alguma coisa que eu e você precisamos resgatar contra os donos de Deus. Aqueles que se julgam, eu tenho a verdade, se não for eu a falar, Deus não fala com você. Cuidado, cuidado, porque a sua fé não é fé em primeira mão. Se você prefere agir e receber a palavra desse jeito, é uma fé de segunda mão, porque vem interpretado por um homem ou uma mulher que é igual a você. E nesse sentido, a gente está vendo que o que Paulo chama a atenção é que a verdade da qual ele está citando não é aquela que nós desejamos que todo mundo siga e que nós classificamos culturalmente as pessoas. Quem deve fazer parte, quem não deve. Quem é justo e quem é injusto. Quem é socialmente aceitável para estar dentro da igreja e quem não é. Nesse sentido, lamentavelmente, nós passamos hoje também por essa tensão. Por essa tensão de julgarmos uns aos outros, de nós aceitarmos as pessoas como são, como estão, e viver uma vida de comunidade onde não haja transformação de vida. Mas o reverso também é pecaminoso, é equivocado. Quando a gente acha que para entrar aqui nesta igreja, ou na igreja do Senhor Jesus Cristo, só aqueles que são socialmente aceitáveis no universo religioso. E eu sempre me esqueço de quem eu sou, do meu potencial de maldade, de quanta coisa ruim eu já pensei no dia de hoje. E estou aqui diante de vocês com a palavra de Deus aberta para comunicá-la para vocês. É um tempo mais do que nunca de nós rasgarmos a roupa, vestirmos o pano de saco e reconhecermos: Senhor, não há em mim bem algum. O bem que quero não faço, mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Sim, irmãos, você não tenha dúvida que o que o mundo hoje aí fora precisa não é sinais de força, mas é de fraqueza, de gente que se reconhece incapaz e que precisa da graça e da misericórdia de Deus. A verdade do Evangelho, ela é encontrada na igreja de Deus e sustentada por ela mesma. Sabe por quê? Porque a comunhão dos santos se reconhece incapaz, que precisa daquele que é o sustentáculo, daquele que disse o Senhor Jesus: sem mim nada podeis fazer. E Jesus falou isso não é por arrogância. Ele falou isso porque conhece o que é ser humano. Ele conhece quem é você. Sabe que não há em você capacidade para enfrentar os desafios que a vida se nos reserva. E nesse sentido, eu preciso me lembrar que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Romanos 10, 7 nos fala isso. Que a fé vem pelo ouvir. Ouvir. Irmãos, eu creio que esse é um tempo
de nós voltarmos a pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Não é fazer marte com o instrumento da religião. Não é trazer ou traduzir a palavra, que isso é fácil até, Madu, fazer. Você transformar a palavra de Deus e seus versículos em instrumentos de autoajuda. Ah, é tão bom. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É bom ouvir isso, né? É bom falar. Eu posso transformar isso num instrumento de autoajuda. E não viver um versículo como esse como experiência de fé. Como alguém que se deixa ministrar por Deus, Ele fazer a sua obra e eu ver as transformações na certeza de que Ele já está fazendo. Aquilo que Ele prometeu que fará, Ele já está fazendo na minha vida. Eu preciso tomar cuidado com a cultura religiosa e seguir o desafio que Deus nos dá e que Paulo resgata para Timóteo aqui, com uma clareza lapidar, nos chamando a atenção, que eu preciso ouvir é a palavra de Deus. E a palavra, a igreja mantém a verdade por meio da pregação. E aí, irmãos, eu queria te fazer um convite a uma reflexão. E quando Paulo fala de pregação, não é para você preparar um esboço de sermão e vir num domingo de manhã para a igreja de Botafogo, ocupar esse púlpito e trazer uma pregação. Não, não é isso. Não é disso que ele está falando. Alguns têm esse chamado de Deus, mas esse chamado de pregar a palavra é para você, onde quer que você esteja. Que Deus nos permita viver a tentação, nos libertarmos da tentação, do evangelho egoísta, que só recebe, e nós possamos falar e sermos provados por aquele versículo que diz que a boca fala do que está cheio, o coração. E meu pedido, minha oração é que o Senhor agora, como tem me incomodado, eu quero dividir esse incômodo com você. Se a sua boca tem falado do que está cheio o seu coração, isso tem. Isso não tem como negar. O que a gente fala, o que está no nosso interior. Mas será que você tem sido instrumento e canal de bênção para as pessoas que Deus lhe dá a oportunidade de não é só conviver, mas de estar com você? Gente, mais do que nunca, as pessoas precisam da palavra que abençoa e você a tem. Crítica, maldizer, empurrar, derrubar, destruir, isso até nós temos um inimigo que é melhor do que eu e você, que a gente não pode adotar essa mesma postura. O Senhor Jesus continua a dizer e convidar a você a que você também diga: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse isso e eu tendo a olhar, Ezequias, isso como se ele estivesse dizendo para mim. E amém que eu penso assim. Mas ele nos convida a também dizer isso para as pessoas. Dizer isso: está cansado, está pesado, está carregado, não consegue, não sabe nem como é que vai ser o começo desse ano. As mensagens que você tem é de final de linha, de que não tem mais jeito, de que não tem amanhã. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados. Olha, se tem alguém que pode aliviar essa sua existenciazinha mais ou menos, esse alguém é Jesus. Mas tem um outro lado da história. Eu não quero falar só para aquele que está nesse momento emocionalmente comprometido. Eu quero falar para você que a sua vida está normal, que não tem nada de diferente, você faz porque sempre fez, você vive porque sempre viveu, e nada está tocando e trazendo a sensibilidade que te inspira a viver. Quem sabe é para você que já ligou o piloto automático na sua vida e assim está vivendo. Pois Jesus, aquele que é o fundamento, Ele quer que você encare a verdade de que você precisa da sensibilidade que Ele te deu para você viver. Sensibilidade para ver que o dia nasce. Sensibilidade para entender
que não é só um dia após outro dia. É a gente lembrar, como já foi citado aqui, acho que foi você que falou, Dúzia, que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã, que a gente pode começar de novo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, irmãos, vamos levantar a cabeça para alguém que conhece a verdade, e a verdade é essa, que o mal está vencido, que Jesus veio para nos propiciar não só paz, mas completude de vida. E uma das coisas que mais me incomoda é eu viver um cristianismo que eu conheço a teoria, que eu sei os textos, que eu sei onde eles estão, que eu já preguei sobre eles, mas no momento de eu aplicar na minha vida, é como se fosse uma esquizofrenia, em que eu penso como eu penso e essas coisas parecem que não influenciam. E aí, é uma mensagem de Deus e o Espírito Santo está falando. Está na hora da prova de fé. Está na hora de aproveitar as verdades que o Senhor já te ensinou nas lutas do seu dia a dia. E nesse sentido, a igreja comete um erro mortal. Não, vou refazer essa frase. Porque quando eu falo na igreja, você sempre pensa na terceira pessoa. Quando a gente fala na igreja, é sempre alguém, não somos nós, não é você nem eu. Mas um erro mortal que eu e você cometemos é transferir o conceito de verdade da igreja para pessoas. Eu tenho a verdade e ela me pertence. Ou quem sabe a alusão à verdade pode trazer para muitos a ideia de que isso é uma coisa tão universal que ela não tem característica. Verdade é não mentir, é um significado, mas na palavra, a verdade é Jesus e a sua palavra. E nesse sentido eu preciso resgatar em mim esse conceito de que eu posso e preciso ser edificado por mulheres e homens que são instrumentos de Deus na minha vida. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, fala ao meu coração. E eu creio que a gente precisa limpar essa relação com Deus através do Espírito Santo, para ouvirmos cada vez mais a sua voz. Ah, como proceder na igreja? Não só pensando em Jesus como seu fundamento, isso é ponto de partida. Em ver a igreja e você como membro do corpo da igreja como sustentáculo da verdade. E aí nesse sentido eu ainda quero dizer uma coisa a mais. Cuidado para não estar apostando em mentira. Cuidado para você não estar apostando a sua fé, a sua vida em coisas que não são a verdade encontrada na palavra. E nesse sentido, eu e você precisamos decidir. Porque vida cristã sem transformação não é verdade. Não é verdade. E aí eu quero agora tocar em alguma coisa que é muito difícil para mim e para você, mas que precisa ser tocada. Pois o Evangelho, que não lida com a maldade do seu coração, que não lhe faz confrontar quanto à maldade do coração, quanto os seus pecados, você precisa dar uma pensada. Dar uma pensada. E aqui a gente não precisa fazer uma lista, porque fazer lista aqui é fazer acusação sobre aqueles pecados que eu julgo que são os mais importantes. Mas Deus lhe deu o Espírito Santo, para que você olhe para dentro, e ninguém precisa te acusar, porque o acusador tem um nome, mas que você se permita trabalhar pela verdade da palavra, e isso produzir transformação em você. Tem coisas na sua vida que precisam ser abandonadas. Tem coisas que precisam ser mudadas. Ah, eu nasci assim, eu sou assim, quem quiser que me goste assim. Isso aí é negação da fé. Isso aí é de um imobilismo, como se você fosse uma pedra pesada, não só inexpugnável, mas que não tem condição de se mexer. Só que não se mexe quem está morto, viu? Ah, compromisso com Deus e a sua verdade é de viver a novidade de Deus a cada dia. Hoje eu peco, mas Jesus vira para uma mulher acusada de tudo. Na lei tinha que apedrejar. Ele simplesmente diz, vai e não peques mais. Ah, e, gente, eu acho isso tão lindo.
Acho isso tão lindo, porque é a mensagem da novidade de vida. Jesus não parou para julgar em que momento ela adulterou, como é que foi aquele adultério, em que lugar foi, com quem foi, como é que vai ser a punição, vou caguetar, não vou caguetar, vou sujar o nome dela, ou então, quem sabe, ela não pode estar no nosso meio, dentro da igreja, porque afinal de contas é uma adúltera, né? Não, Jesus ouve aquela história toda, pega todos aqueles juízos e fala, ó, quem não tem pecado, atira a pedra aí, quem não tem, vai-se embora. E quanto a ela, simplesmente assim, vá e não peques mais. Isso é tão importante, a gente pensar no conteúdo de verdade, porque não há pior julgamento do que aquele que você faz quanto a você mesmo. Não há pior julgamento do que esse. É aquele julgamento que chega ao ponto de dizer, isso não tem jeito, eu não consigo mudar, é assim mesmo, e assim você nega a fé, e assim você nega a possibilidade de mudança e transformação em você mesmo. Se permita trabalhar pela verdade do Senhor. Como proceder na casa de Deus? Finalmente, Paulo ainda nos ensina que a gente precisa ter um cuidado pastoral. E ele está falando da igreja, mas eu estou falando que nós precisamos ter o cuidado pastoral uns para com os outros. Isso tem a ver com piedade. E a gente se preocupar uns com os outros. Eu sei que essa linguagem, ela é tão anacrônica, quando a gente vive um tempo de que só eu preciso, de que tudo aquilo de consumo religioso que tem é para o suprimento pessoal, de quando a gente chega e não pensa no outro. Eu estou falando alguma coisa além, e eu fui impactado por vocês, quando tratando com a Glaucia e com a Saf sobre a sacola de Natal, nós falamos, não, vamos levantar 80 sacolas de Natal, o tempo está difícil para todo mundo, e um irmão da igreja nos repreendeu e falou, não, sempre foi 100, por que esse ano vai ser 80? E aumentamos para 100. E a igreja resolveu doar 142 sacolas de Natal. Ah, que sucesso! E aí eu fui ver as famílias que iam receber essas sacolas. Cada família não é um número, não é a família 37, a 38, mas cada família dessa tem uma história. Tem um porquê chegar na hora que chegaram da sua história, na sua necessidade, na sua carência, e é desse cuidado pastoral que eu estou dizendo. Irmãos, tem gente aqui, entre nós, que está precisando da palavra que abençoa. Gente aqui entre nós, que está precisando se sentir parte de alguma coisa. Gente que está precisando falar, está precisando ouvir, está precisando sorrir, está precisando ser abençoado. Isso é cuidado. Cuidar uns dos outros. Agostinho, ele concebe a igreja como a companhia de eleitos, como a comunhão de santos que possuem o Espírito Santo e por causa disso se caracterizam por um amor que é autêntico, que é vivido. E aí nesse sentido é que está a verdadeira sensibilidade espiritual. Primeiro, devoção, é verdade, porque longe da palavra, longe de Deus, não tem jeito. Mas é preciso que se tenha também a sensibilidade espiritual de perceber o outro. De perceber o outro. Às vezes, eu posso dar uma esmola para purgar a minha consciência ou para me livrar daquele incômodo que me aborda na rua. Mas eu posso olhar de outra forma para um ser humano que foi como eu, criado à semelhança do Senhor. Mas eu não quero só usar o exemplo do menos favorecido. Eu quero usar o exemplo também daquele, daquela que está dentro da sua casa e passa por momentos que são absolutamente distantes de Deus, talvez nem o reconheçam, de gente que está precisando sentir e perceber o amor de Deus, e não é pelo excesso de palavras, mas é pelaquela empatia que todo aquele que conhece a Jesus precisa transmitir. Certa vez passei por uma luta muito grande e achei muito curiosa que um irmão, sem me avisar nada,
tocou na minha sala, entrou, sentou e falou: pois não, o que você quer? Falou: não quero nada, não quero nada. Eu sei o que aconteceu com você e eu quero ficar com você. Quero estar com você. E eu, workaholic, eu sempre sou orientado para fazer alguma coisa, mas não simplesmente para ser. Eu fui pego de surpresa com aquilo e, de repente, a agenda perdeu o sentido, a minha pressa, a minha urgência, ela perdeu o significado e tive que largar aquilo. E falei: você quer saber de uma coisa? Vamos sair daqui e vamos para algum lugar, vamos juntos, vamos almoçar, vamos lanchar, vamos fazer qualquer coisa. E assim foi. E aí, com o passar do dia, sabe qual foi o meu senso? De tempo perdido. Eu estou perdendo, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo. E com o passar dos momentos, esse sentimento foi se perdendo. Eu cheguei no final do dia, alegre, tranquilo. Por favor, eu não estou te propondo uma forma de agir, eu só estou dando um exemplo. Isso é só um exemplo de como eu posso chegar na sua vida sem invadi-la, sem julgá-la, mas pura e simplesmente cuidando uns dos outros, irmãos. Isso hoje é uma necessidade espiritual. Espiritual. Nós vivemos um mundo que as pessoas não querem ouvir discursos. Elas querem ter a experiência da fé com Jesus, que você pode ser o instrumento dele. E aí eu quero concluir te chamando, te conclamando a que você reorganize, quem sabe, a sua vida cristã, vendo em que fundamento você tem baseado a sua fé. Tenha você 1 ano, 10 anos ou 50 anos de vida cristã, porque a gente se perde com o tempo. A gente se perde com o tempo. Durante um tempo eu posso continuar a ler a minha palavra, fazer as minhas orações e colocar a minha fé em Deus, mas basear a minha vida nas oportunidades que tenho, ou quem sabe, nas pessoas às quais eu posso me socorrer. Cuidado, porque há momentos na vida em que eu posso estar experimentando não a verdade da sua palavra e a maneira de me tratar, mas eu escolher em que verdade eu quero crer. E a partir daí, basear a minha fé segundo os próprios Cid, e não segundo a palavra, e mais do que isso. Isso me faz perder a sensibilidade. Por quê? Porque eu já não tenho comigo mesmo o que esperar de uma sensibilidade para com as outras pessoas. E aí, nesse sentido, tenha certeza de que se você não está percebendo muito o outro, é um sinal de alerta para você, de que isso significa que você não está olhando muito para dentro, sendo sensibilizado pelo Espírito Santo na sua existência. E a minha oração é que eu e você possamos experimentar, nesse tempo, responder essa pergunta que Paulo coloca para Timóteo: como proceder na casa de Deus? E a primeira definição é que a casa de Deus é você, porque você é o tabernáculo do Senhor onde Ele atua. Que Deus te abençoe.